Bom dia a todos, bom dia a todas. É um grande prazer estar aqui com vocês novamente, dando continuidade a esta semana de preparação para a aposentadoria. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a todos que estão aqui, interessados nesse tema muito interessante. E, em primeiro lugar, gostaria de chamar para falar, dando início a dessa semana, no dia de hoje, da palestra sobre orientação financeira. Antes de tudo, com a palavra, a nossa querida coordenadora de saúde, a Sandra Siqueira Lima. Muito obrigado, Sandra. Bom dia. Bom dia a todos. Vocês me ouvem? Sim. Sim. Primeiramente, obrigada, Joel, a equipe do Centro de Qualidade de Vida da Coordenadoria de Recursos Humanos dessa tão querida Secretaria de Estado da Saúde. Agradecer aos nossos colegas do PROCON, Diógenes e Selma, por estarem dedicando o tempo tão precioso de vocês para contribuir com o nosso trabalho e o acompanhamento dos nossos servidores. Todas as unidades aí com representação, e caso eu não cite, eu peço desculpas, mas eu já sei que Darcy Vargas está aí, Padre Bento, DRS de Taubaté e Ribeirão Preto, PNEL, Instituto Adolfo Lutz, enfim, todas as unidades que estiverem com representação, a gente agradece porque é uma semente que a gente está plantando, que, na verdade, ela já teve um início há tempos, mas que a gente entendeu que cada dia mais a gente precisa estar junto, então, cada dia mais a gente precisa cuidar um do outro. E uma das coisas que a gente conversou com o Centro de Qualidade é que a gente acolhe quando entra, mas a gente também precisa acompanhar quando a gente está saindo, porque é mais difícil para nós quando a gente está saindo, porque, em regra, é onde a gente mais está precisando de cuidados, de colo, de uma conversa, de esclarecimento, porque o que a gente decide ali no final da nossa carreira, mas no início de um novo ciclo, é o que vai perdurar para a continuidade de toda a nossa vida do ponto de vista pessoal. Então, foi muito importante que a equipe se dispusesse a trabalhar um assunto que é de extrema significância, que é o planejamento para a aposentadoria, porque isso significa investir em nós, investir no nosso futuro, investir na continuidade da nossa felicidade, da nossa saúde, enfim. E se a gente começa isso com alguma antecedência, com organização, seja da parte financeira, seja da parte de como é que eu estou pensando em fazer essa transição, vai fazer muita diferença para a continuidade e para o nosso futuro. Então, a gente constrói um plano junto, e isso até em reconhecimento a todo o período que a gente passa dentro da Secretaria e se dedica ao Estado. Então, a gente está fazendo isso, tentando mostrar para vocês e para nós mesmos, porque a gente também está próximo disso, não é uma coisa, não é um privilégio só de quem já está com os requisitos aí da lei, mas é uma maneira da gente mostrar o carinho que a gente tem, é uma maneira da gente mostrar o reconhecimento que a gente tem pelo trabalho que todo mundo desenvolve, cada um à sua maneira, cada um dentro do seu limite, para a população, essa população que também é tão carente e que precisa tanto dos serviços que a gente presta. Então, muito obrigada a todos vocês que se dispuseram a fazer parte desse momento. Claro que é um momento que a gente está aperfeiçoando e que a gente conta com a colaboração de vocês, até com as críticas, para que a gente possa melhorar. E cada momento e cada período em que a gente estiver aplicando, a gente possa ir melhorando e acompanhando cada vez mais os servidores. E a gente gostaria muito que, de qualquer forma, vocês não se desligassem da secretaria. Então, a gente está pensando em algumas atividades que a gente também possa depois estar juntos, independente do vínculo empregatício. Então, muito obrigada por todos vocês, IPGG, ITU, enfim, que também se dispuseram a participar. Obrigada, um excelente trabalho para vocês, que vocês participem das outras etapas, porque essa é uma etapa tão importante quanto as demais. E a gente, aqui, a CRH estará à disposição para tudo que a gente conseguir ajudá-los a passar por esse período, que é um período que a gente pode chamar de vitória, né? Porque quem consegue
ultrapassar todos esses anos com todas as intempéries, com todas as dificuldades, mas também com todas as alegrias que a gente tem de poder ajudar a população. É muito rico, né, você poder chegar a esse momento, e a gente espera estar com saúde para poder iniciar um novo ciclo, um ciclo cheio de vitória, um ciclo cheio de alegria para todos nós. Então, muito obrigada, Marli, a Alexandra, o Joel, e todo o restante da equipe, Dani, Alessandra, enfim. Obrigada por vocês estarem acompanhando nossos servidores nesse momento. Muito obrigado, Sandra. Sempre com uma excelente participação, mostrando que a nossa Coordenadoria de Recursos Humanos se preocupa com o servidor desde o início até o pós-término do contrato de trabalho, porque inicia-se uma nova fase importantíssima, na qual precisamos ter saúde financeira, inclusive, para melhor aproveitarmos essa tão sonhada aposentadoria. Grande parte da nossa secretaria encontra-se já em momento que já é uma fase quase pronta para aposentar, a gente vê nos indicadores isso. Então, o tema de hoje é de fundamental importância, como eu disse, a saúde financeira é tão importante quanto a saúde física e o bem-estar, acima de tudo. E, para isso, nós fomos buscar um especialista para falar fora dos nossos muros. Ele se propôs um especialista em proteção e defesa ao consumidor, o senhor Diógenes Donizete, da Fundação Procon, o qual veio graciosamente aqui mostrar um pouco do conhecimento dele e nos alertar quanto aos perigos desse endividamento e como se pode fazer um planejamento financeiro nessa nova fase da nossa vida, que é após a aposentadoria. Senhor Donizete, muito bom dia, muito agradecido pela sua vinda. Eu espero que o senhor compartilhe conosco o seu conhecimento para que possamos ter, então, um pouco mais de conhecimento quanto a essa fase importante e como proceder. Muito obrigado, bem-vindo. Bom dia, estão me ouvindo bem? Pode colocar de volta, por favor, aí, deixa eu ver aqui, a palestra, orientação online. Deixa eu ver aqui. Apareceu para vocês aí? Desculpa, senhor Diógenes, já apareceu sim, só queria informar que agora o dever chama, a nossa coordenadora vai ter que participar de uma nova reunião, um outro encontro, mas ela deixou tudo planejado aqui para fazermos a melhor apresentação possível. Muito obrigado, Sandra. Até breve. Por favor, senhor Diógenes, somos todos ouvidos agora e olhos também para essa apresentação. Mais uma vez, obrigado. Ok, bom dia a todos mais uma vez. Meu nome, como já foi dito, é Diógenes Donizete, sou da Fundação Procon. E nós vamos falar hoje aqui um pouco sobre a nossa experiência, né, na área da educação financeira, que é um tema muito importante para todos nós. E qual é a importância dela? Em primeiro lugar, nós moramos, né, num país, Brasil, e nós vivemos hoje a experiência da democratização do crédito. O que isso significa? Antigamente, não era tão fácil a pessoa ter um cheque especial, ter uma linha de crédito, cartão de crédito, era para poucas pessoas que tinham. Então, alguém que quisesse ter algum produto desse, ele precisava ter um bom relacionamento com o gerente, ele precisava ter um saldo médio, o banco exigia garantias. Existe até um provérbio, né, que diz assim: antigamente se emprestava um cabrito para quem tinha um boi. Hoje se empresta um boi para quem nem cabrito tem. Então, hoje todo mundo tem acesso a crédito. Se a pessoa quiser um cheque especial, ela vai ter. E se ela não quiser, ela vai ter do mesmo jeito que o banco vai disponibilizar para ela. Também temos maior acesso a bens de consumo. Então, temos dinheiro na mão, que não é nosso, né, são linhas de crédito. O desejo de consumir, tudo que existe por aí hoje no mercado, aparelhos diversos, né? E pouca informação sobre finanças pessoais. Então, esses três ingredientes, por si só, já requer de nós todo cuidado.
O custo do dinheiro no Brasil ele é muito alto, né? Nós temos uma das maiores taxas de juros do planeta, né? Isso é muito ruim. Qualquer atraso num cartão de crédito ou acesso, né, ao limite do cheque especial, isso gera muito problema. E, claro, que isso acaba gerando, né, aquilo que nós chamamos hoje de superendividamento, ou seja, aquela condição em que a pessoa, mesmo dispondo dos recursos que ela tem, ela não consegue honrar os seus compromissos financeiros, né, sem que isso afete a sua subsistência, o seu mínimo existencial, porque ela tem que pagar, né, o aluguel, a prestação da casa, ela tem que ter lá o seu convênio, se alimentar, ter os seus meios de transporte. Então, tudo isso daí, se ela for pagar a parte financeira, ela acaba ficando sem recursos para poder sobreviver. A importância, então, da educação financeira, como eu já disse, primeiro, você tem linhas de crédito extremamente altas, como é o cheque especial, cartão de crédito, parcelamento a longo prazo. Você tem também comportamentos inadequados que comprar por impulso, né, aquela situação que a pessoa, muitas vezes bombardeada pelo marketing, pelo desejo de consumir, sem haver aquela necessidade, sem haver um planejamento para isso, acaba adquirindo produtos e contratando serviços, às vezes, desnecessários ou até mesmo além daquilo que ela necessita. Então, a pessoa tem lá um pacote de internet, uma assinatura de uma TV a cabo com N canais, que, na verdade, ela usa muito pouco, né? Acaba desperdiçando aí os seus valores. Há também a questão da desorganização orçamentária. Poucas pessoas fazem um registro diário dos seus gastos, né? Aquela planilhinha, que pode ser feito numa agenda, num caderno, numa planilha Excel, para quem domina, né, a ferramenta, que é a entrada e saída. Quanto eu gastei hoje, né, quanto entrou, quanto eu tenho disponível, quanto cada despesa está representando aqui no meu orçamento, né, o seu impacto. Nós vamos ver vários exemplos aqui para frente. E situações imprevistas. Pode ser uma doença, um óbito da família, um divórcio, o nascimento de um bebê, a quebra de um equipamento, um desemprego, uma queda de renda, né, principalmente para quem vai aposentar, né, sabido, né, que a aposentadoria reduz significativamente, né, as nossas receitas, então isso é muito ruim. Então, aí você tem, né, crédito muito alto, desejo de consumir, compra por impulso, aquisição necessária, não planejo o meu orçamento e, fatalmente, se surgir algum imprevisto, eu não tenho uma reserva financeira para poder fazer frente àquela situação. Então, quebrou lá alguma coisa no carro, eu não tenho dinheiro, buscar onde? Nos limites de crédito que o banco acaba me oferecendo, que é exatamente cartão, limite ou empréstimo. Então, eu preciso de um mínimo de educação financeira para que eu possa saber me controlar, ter uma visão realista da minha situação, quanto eu tenho, para quem eu devo, quanto eu devo, né? Então, tudo isso é importante. E a ferramenta mais comum para acessar as linhas de crédito é o nosso querido amigo cartão de crédito, né? A gente tem experiências muito interessantes aqui na Fundação Procon. Uma certa feita, eu atendi um rapaz, ele chegou para mim e disse, olha, estou com um problema nos meus cartões. Quando ele usou o plural, eu imaginei que fosse 2 ou 3 cartões. Eu falei, tudo bem, vamos ver os seus cartões. Ele enfiou a mão na sacolinha e tirou, né, um bolo de cartão, parecia um baralho, tinha 26 cartões de crédito. Ele conseguiu adquirir 26 cartões de crédito. Eu fiz uma pergunta para ele, como você conseguiu 26 cartões de crédito? E a resposta dele foi bem simples. Ora, foram me dando, eu fui pegando. Então, claro, o cartão de crédito ele é bom? Me ajuda a administrar o orçamento, se eu souber utilizar com essa finalidade, sim. Mas ele tem o
seus perigos. Por exemplo, a facilidade da compra. Você lembra, lá nos anos 80, 90, você tinha um cartão de crédito, você ia até o estabelecimento comercial, entregava o cartão para o rapaz, ele colocava numa maquininha com papel com carbono, apertava lá, né, passava lá aquela máquina no cartão, ficava, né, aquele decalque lá naquele documento, você tinha que assinar, mostrar o RG para ele, olhar para a tua cara, olhava para o RG, às vezes dava muita confusão, mas tinha um trabalho para se comprar. Depois surgiu senha de 8 dígitos, aí você diminuíram para 6, aí caiu para 4 e hoje não tem dígito nenhum. A senha você só encosta, né, o cartão por aproximação. Você compra o que quiser, onde você estiver, porque você tem acesso, né, à internet, a aplicativos, né, de lojas, de departamentos, de bancos. Então, você compra aí da tua casa o que você quiser, porque é muito fácil. O cartão de crédito ele facilitou bastante a vida lá do titular do cartão. Porém, claro, né, você tem, com isso, a questão da tentação do rotativo, que é quando eu ultrapasso, né, o meu orçamento e não consigo quitar o cartão na data do seu vencimento. Aí, o que eu faço? Eu pago o mínimo ou alguma coisa próxima disso, e o restante eu transfiro para o mês seguinte. Qual que é o problema disso daí? Que ao transferir para o mês seguinte, eu vou encontrar os encargos sociais. A próxima fatura vai vir o valor que eu não paguei no mês presente, os encargos, né, para o mês seguinte, e também as compras que eu vou fazer daqui até o próximo vencimento. Então, você tem 3 despesas, né? O que ficou no passado, juros para hoje, o que eu comprei durante o período. E aí fica uma situação muito complicada, porque se eu não quitar o cartão, a empresa, né, a administradora do cartão, ela fará uma proposta para que eu parcele, né, o chamado parcelamento compulsório. Claro que a legislação estabelece que esse parcelamento tem que ser numa condição mais favorável, tá? Mas como é que o banco usa essa informação? Se tem lá um juros de 15% ao mês, ele parcela 14,99, ou seja, ele praticamente não resolve absolutamente nada. Mas é uma condição mais vantajosa, né? 14,99 é melhor que 15, mas na prática você não vai perceber nenhuma melhora. Então, o cartão de crédito tem que ser usado com muita prudência. A pessoa tem que ter um critério, né, de evitar ficar parcelando, né, em 10 vezes, 15 vezes, 20 vezes, jogando um monte de parcelinhas ali naquele cartão, e sem perceber, ela vai acumulando várias parcelinhas que lá na frente a somatória delas pode, né, surpreender o consumidor que não vai conseguir efetuar. Outra coisa, o pagamento. Outra coisa que tem que ficar muito atento é a conferência da fatura. Às vezes a pessoa chega no Procon, e eu já atendi vários casos assim, que a reclamação é: olha, eu não reconheço essa despesa lançada na fatura do meu cartão de crédito no valor de R$180 aí, parcelado em 12 vezes. Você olha a fatura da pessoa, ela está pagando a 8ª parcela. Fala, mas, senhor, a primeira, você não viu que estava errado, a segunda, só na 8ª que ele foi se dar conta de que ele não era o responsável por aquela despesa. Então, por aí a gente já percebe o nível, né, de preocupação que, às vezes, a pessoa tem. Recebeu a fatura, vai conferindo valor por valor, ver se realmente aquela despesa foi você quem fez. Às vezes, também, alguns administradores acabam lançando lá despesas não autorizadas, aqueles títulos de capitalização, seguro, plano odontológico, e por aí vai. E tudo aquilo que for lançado que você não reconhecer como sendo de fato de sua autoria,
você deve entrar em contato com o administrador e pedir o estorno daquele valor, se não conseguir, procurar aí um órgão de defesa do consumidor. Então, confira, né, controle, né, o gasto e confira a fatura. Então, você tem aqui um exemplo de uma fatura, né, que a pessoa gastou o valor aí de R$ 1.500, pagou 200, que é um valor mínimo, e fez o quê? Transferiu o saldo devedor para o mês seguinte. Aí, com a taxa de juros do cartão, houve aí um juros de R$ 195. Aí a fatura para o mês seguinte, então, no mês presente era 1.500. Para o mês seguinte, ficou 1.495. Abateu quanto? R$ 5. Isso considerando que a pessoa não fez nenhuma compra nesse período, foi aquilo que eu falei. Se for somar a compra do período, aí a fatura vai vir maior. Outra coisa interessante, para quem vai se aposentar agora, existe um cartão, né, o cartão de crédito consignado, que é exatamente isso aqui. Ele fica numa posição muito confortável para a administradora, porque o valor mínimo vai ser debitado lá do benefício, né, da pessoa, e a pessoa acaba não fazendo outros pagamentos, e ela vai levar décadas para conseguir quitar esse cartão. Se você for nessa linha aqui, R$ 1.500, abatendo R$ 5 por mês, isso vai ficar aí 300 meses, né, para conseguir zerar esse cartão, desde que não se faça nenhuma outra compra. Então, cuidado com o cartão de crédito consignado, que é oferecido para aposentado. Esse cartão precisa ter, né, uma cautela muito grande. Se fizer alguma despesa, algum empréstimo, tem que, além do valor mínimo, amortizar também um valor ali da fatura, para que isso não vá acumulando, né, décadas afora aí. Aqui você tem um exemplo de cartão de crédito com 3 situações diferentes. A primeira situação é o ideal, é quando a pessoa consegue quitar o pagamento total da fatura, e isso vai liberar o crédito dela sem nenhum problema para o mês seguinte. Outra situação é quando a pessoa não consegue quitar a fatura, e aí faz apenas o pagamento mínimo, né? E aí já acendeu ali a luz amarela, que é sinal de preocupação. E a situação mais complicada é quando a pessoa já não consegue nem o mínimo pagar, fica ali naquela condição já beirando o risco aí de superendividamento. Então, muito cuidado nessa questão aí do cartão de crédito, tá? Além disso, o que eu preciso, né? Deixa eu tirar aqui. O orçamento doméstico. O orçamento doméstico é a capacidade que eu tenho de administrar as minhas finanças, fazendo controle delas. Não quer dizer aí que eu vou economizar meu salário, não vou, de repente, desejo comprar alguma coisa, estou proibido disso. Não. A administração financeira familiar é você considerar exatamente a renda que você tem, respeitando os seus limites. E quando eu falo limites, é limite salarial. Quando a pessoa vai lá, tira um extrato e aparece lá limite disponível, o banco já inseriu ali a margem de crédito, né? O limite de crédito que ele disponibilizou ali para o correntista. Então, mesmo que esteja lá limite disponível, isso não quer dizer que seja teu, tá certo? Então, quando a gente fala respeitar os limites, é respeitar os limites da renda. Então, se eu ganho 4, é 4. Se eu ganho 10, é 10. Eu não posso somar limites de cheque especial de cartão de crédito ao meu limite de renda, né? E fazer uma espécie de renda virtual. Isso nunca deu certo para ninguém, porque não tem como dar, tá certo? Então, eu considerar a minha renda real disponível,
eu preciso ter o conhecimento exato da minha situação. Então, uma planilha a melhor situação que se possa ter, porque ali eu vou lançar todas as despesas, todas. Quando a gente fala todas, todas mesmo. Nenhum valor pode ficar de fora, nenhum. As pequenas despesas médias, colocar despesas em grupo, o que é alimentação, o que é transporte, o que é saúde, o que é necessidade, o que é lazer. Definir, né, prioridades, estabelecer metas. Então, se eu quero planejar uma viagem, se eu quero fazer uma reforma na minha casa, se eu pretendo, né, fazer alguma outra coisa, trocar de carro, então eu preciso estabelecer meta, saber quanto aquilo vai me custar, dividir em parcelas, economizando no decorrer do mês até que eu consiga dar uma boa entrada, até de repente pagar à vista, né? Buscar sempre o quê? Qual que é a palavra ideal nesta condição, nesta situação? É o equilíbrio financeiro. Eu não posso ser, né, o famoso muquirana, né? Mão de vaca, como diz a linguagem popular, mas também não posso ser um pródigo, né? Não respeitar nada, gastar tudo que chega diante de mim. Então, a palavra equilíbrio, que tem a ver com responsabilidade, respeitar limites, etc. É só um aviso, né? As perguntas, tá? A gente vai abrir um espaço aí no final para respondê-las, tá bom? Outra coisa, preciso, né? Não deixar nenhuma despesa fora. Então, mesmo aquelas despesas que aparentemente não significam muita coisa, lance elas lá. Não deixe nada de fora. O Benjamin Franklin, né, que é um estudioso do assunto, aquele que tem a carinha dele na nota do dólar, diz assim: um pequeno vazamento afunda um grande navio. Então, o crédito para celular, ou as pessoas, né, que às vezes até de vez em quando, né, joga lá nesses jogos online, faz as suas apostas, lanches, o cafezinho diário, doces, aquelas assinaturas disso, daquilo, loterias em geral. Então, todas as despesas é fundamental que elas se encaixem em algum grupo que a sua planilha venha a ter, para que você saiba exatamente quanto você gastou no decorrer do mês, para que você não perca nada de vista. Aí você tem aqui um exemplo, a nossa planilha, né, dado aí ao tamanho da tela, nós dividimos em partes, mas é uma planilha só. Você tem as despesas com a moradia, né, com a casa, que é aluguel ou prestação, caso ainda esteja pagando, aí você tem condomínio, se mora, de repente, num apartamento, né, ou água, luz, gás, impostos, telefone fixo para quem tem, e outras despesas. Oi? Só das despesas da moradia, você tem aí já um valor bastante considerável que deve estar lançado aí na sua planilha. Outra coisa, na área da educação, para quem tem esse tipo de gasto, né? Mensalidade, transporte, porque não é só o valor da mensalidade, é o transporte, é o material, uniforme, lanche. Às vezes tem uma viagem da escola, claro, se colocou o filho na escola particular. Aí você tem, na área de lazer, cinema, viagens, etc. Aí você tem na questão da alimentação, mercado, padaria, açougue, feira, restaurante, que algumas pessoas gostam de comer fora. Tudo isso daí tem que estar dentro da minha planilha de gastos, para que eu tenha o controle disso. Se eu adotar, né, a filosofia deixa a vida me levar, vida leva eu, do matemático Zeca Pagodinho, isso não vai dar certo, tá? Porque eu não sei onde estou gastando, nem quanto estou gastando. Aí, na área da saúde, um plano de saúde, o dentista, remédios, etc. Você tem aí um grande, né, consumidor de nossos recursos, o automóvel. Veja, eu estou considerando aqui que o automóvel já está quitado. Então, se ele não tivesse quitado, teria que entrar lá o valor da parcela, né,
que eu estou pagando no meu carro. Mas aí tem gasolina, tem IPVA, tem licenciamento, seguro obrigatório agora não tem, mas tem seguro privado, tem multas, pedágio, manutenção, troca de pneu, troca de pastilha, troca de óleo, de filtro, lavagem, estacionamento e outras despesas. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho 10 despesas além do valor do carro em si. Então, se eu não sei quanto meu carro gasta, e ele vai consumir uma parte considerável do automóvel, o que se estima hoje? Existe um estudo feito que todo automóvel ele vai dar o valor dele em despesa em torno de 40 meses. Então, se você comprar um carro aí de 100 mil, em 40 meses você vai gastar com esses valores que eu coloquei, né, essas despesas que eu coloquei aqui, você vai, sem perceber, você vai gastar 100 mil nele. Então, é um gasto, alguns mais, outros menos, né? São gastos muito pesados que eu não posso deixar de anotar. Eu tenho que ter o controle e até ponderar se vale a pena ter, vale a pena não ter. Então, é uma questão de escolha de cada um, né? Outras despesas, né? TV a cabo, roupas e calçados, né? E transporte, prestações, assistência técnica, presentes, celular, internet e por aí vai. Então, você verificou aí que nós temos aí, são em torno de 4, 5, né, tipos de despesas diferentes que a gente tem que administrar. E qual que é o objetivo dessa administração? É fazer com que a minha renda ela possa ter um equilíbrio, né, com minhas despesas, ou, de preferência, se puder, né, que a minha renda tenha um peso maior do que as minhas despesas, para que eu possa poupar no final do mês um valor ali para uma emergência. Lembra daqueles situações de imprevistos lá que a gente não espera, aquilo não avisa, mas acontece com todo mundo, né? E nós somos seres humanos, então estamos sujeitos a uma série de situações que a vida se apresenta. Então, se eu puder reservar uma parte do meu orçamento para colocar, né, numa poupança, numa aplicação confiável, para ter ali, né, um valor de suporte para a emergência, é extraordinário, isso é tudo de bom. Porque se eu não tiver esse equilíbrio ou não conseguir poupar um pouco, a hora que o imprevisto chegar, ele vai me quebrar, não tem jeito. Ele vai me quebrar. E aí eu não estou preparado para isso, eu vou ter que usar os mecanismos, né, de crédito que vem aí. Então, a renda familiar ela deve ser igual, no mínimo, tá certo? Ou, de preferência, maior do que o total das minhas despesas. Esse é o ideal. Tá, e como é que eu vou fazer, né, esse planejamento financeiro? Em primeiro lugar, toda a família tem que estar junto nisso. Não adianta, né, vamos pegar um casal. Não adianta um querer fazer o planejamento e o outro não. Porque os dois estão no mesmo barco aí. Juntos, né? Aí inclui jovens, crianças, aposentados, quem fizer parte da família tem que entender que isso é essencial. E o objetivo do planejamento é aquela visão geral da situação, como eu já falei, e o comprometimento, né, da minha renda, sabendo exatamente quanto eu tenho, né, e quanto que eu posso me comprometer com aquela situação. Porque, às vezes, a pessoa vai fazendo uma série de parcelas sem planejar, ela só pensa assim, cabe no bolso. Mas outra que cabe. Sim, ela cabe individualmente. Mas quando junta todas essas parcelas, aí não cabe mais. E quando não cabe mais, a gente sabe o que acontece. Então, eu preciso, né, além de ter a planilha anotada, mas veja bem, quando a gente fala aqui
anotar numa planilha, não é meramente registrar. Eu preciso fazer o registro e também a gestão dessas despesas. Porque, às vezes, eu estou registrando um abuso, né? Eu estou registrando um desperdício, eu estou registrando ali uma perda. Então, vamos imaginar, veio minha conta de luz, veio no valor X mais Y mais Z. Então, eu vou só registrar? Não, eu preciso ser. Esse valor que eu estou pagando aí nessa despesa de energia elétrica está condizente com o padrão da minha família? É isso mesmo? Tá, deixa eu dar uma pesquisadinha aqui na Enel, ver se em 4 pessoas o valor de R$ 700 é isso mesmo que eu estou gastando? Peraí que está acabando aqui a bateria do... Será que é isso mesmo? Então, eu vou pegar essa despesa, fazer o lançamento, o registro dela e vou dar uma olhada lá se realmente o valor que eu, né, gastei, paguei, aí vale para tudo, né? Para a internet, para o pacote TV a cabo, para a energia elétrica, para todas as situações. Por exemplo, isso chama-se economizar. Então, se eu for fazer uma compra no mercado, eu preciso ter alguns critérios, né? Por exemplo, recomenda-se comer antes de ir ao mercado, porque se eu vou com fome ao mercado, todo o meu ser, né, corpo, alma e espírito, está querendo consumir. A tendência é que eu gaste, né, mais do que eu planejei, tá certo? Se é que eu planejei, né? Comparar preços e ofertas, tá? Então, eu vou fazer uma comparação de preço, né? De repente, hoje, com acesso à internet, dá para a gente ter uma noção do valor das coisas, né? Não é como antigamente, que você precisava ficar correndo para lá e para cá. O PROCON, por exemplo, publica, né, em datas extraordinárias, como Natal, Dia das Mães, Dia das Crianças, na época de comprar material para o filho na escola, preço, né, médio, né, por regiões da Grande São Paulo, para que a pessoa de São Paulo, né, para que a pessoa possa ter uma ideia. Fazer uma lista de compra. Então, com a lista, eu vou ganhar tempo, eu vou saber o que eu vou comprar, a quantidade. Então, se eu tenho já o produto X em estoque lá na minha casa, eu não vou repetir a mesma quantidade que eu comprei no mês passado, eu vou comprar somente na quantidade que falta para eu completar ali o meu consumo do mês, se é que eu faço uma compra mensal. Então, ter critério. Mas quer dizer que se eu fizer uma lista, eu não posso colocar nenhum item além da... Pode, de repente, você viu uma coisa que chamou interessante, você gosta daquilo, ou uma novidade, não tem problema você sair da lista uma coisa ou outra. Agora, que não pode fazer uma lista e depois chegar e multiplicar por 2, né? Tem uma paralela na hora ali. Avaliar promoções e ofertas... Verifica, às vezes o produto custa 10, eles escrevem lá 20, aí passa um X em cima, queima de estoque, e coloca lá 12, né? Então, será que aquilo é uma oferta de verdade? Então, eu me deparei com uma oferta de verdade, tá? Um exemplo, salsicha. Oi? Salsicha, R$ 15 o quilo da salsicha. Lá já, filha. Desculpa, Diógenes, só um minuto. Tamanho, pessoal, por favor, desligar os microfones. Elástica, porque são 12 horas, era 12 horas de voo direto. Alô, por favor, desliguem os microfones. Diógenes, desculpa dentro do por avião. isso. Quem vai viajar aí, por favor. Aterriza o microfone. Obrigado a todos. Peço que desliguem o microfone. Ao final, o senhor Diógenes estará, claro, disposto a responder as perguntas. Aproveito para agradecer a Selma, também do PROCON, pelas cartilhas que está colocando aqui na linha do chat. Com licença. E, por favor, senhor, prossiga. Ok, então vamos interromper a viagem. Então, ó, deparei lá com uma oferta, uma salsicha, R$ 15 o quilo. Aí tá uma promoção lá por 5. Tá, qual que é a validade daquele produto? Por que o mercado está querendo, né, desfazer, né,
como chama, desovar aquele produto. Então, a validade está boa ou é o último dia da validade do produto? Segundo, o fato de estar em oferta me incentiva a comprar além daquilo que eu compro. Então, eu consumo 1 quilo por mês, fazer o cachorro crente lá, tal. Aí eu vou comprar 10 quilos de salsicha, vou aproveitar a promoção. A pergunta é, eu vou consumir isso? Vou fazer pudim, sorvete, salsicha, bolo? Como é que eu vou consumir 10 quilos? Porque um produto está em oferta, que eu vou aproveitar a ocasião. Não. Se eu, primeiro, preciso do produto? Não, então não compra. Não, não compra, não compra. Se eu não preciso, não compra. Tá, preciso, então vou comprar na quantidade que de fato eu vou consumir. Para que não haja desperdício. Sabe aquela, uma dúzia de banana, vou lá na feira. Quanto tá? Tá 12. Leva 20 por 15. Tá, eu vou conseguir consumir as 20? Ou eu vou usar 12 ou 10 e o resto vai juntar a drosófila, aquela mosquinha. Então, a gente tem que acabar com essa cultura do desperdício, né? De ficar jogando alimento, frutas, verduras e outras coisas que perdem a validade. Então, avalie as ofertas. Outra coisa interessante no mercado, considere as marcas alternativas. Às vezes, a pessoa é fiel a uma marca já que aquilo vem de geração, né? O avô, os avós, os pais e ela sempre compraram aquela marca. Só que aquela marca está com preço pesado. De repente, pode avaliar uma outra marca, um outro produto de uma mesma. Avalia, né? Se não gostar, volta. Mas não seja fiel à marca, seja fiel ao teu orçamento. O teu orçamento, que a fidelidade é para com ele. Adquirir produtos de época é sempre melhor. Primeiro, se está em abundância, a qualidade, o preço tende a ser vantajoso. E segundo, são produtos melhores, né? Evitar compra por impulso, isso a lista vai me proporcionar que eu diminua, pelo menos eu diminua essa sensação, porque no mercado tudo é estrategicamente arrumado, tá? Os produtos não estão naquela prateleira sem um critério. Cada produto tem o seu lugar ali, pensado estrategicamente, matematicamente, estatisticamente, psicologicamente. Então, se você quer comprar sabão, o sabão não fica ali do lado do caixa, lá tem aqui o sabão, né? O feijão não fica do lado do caixa, o açúcar, o arroz, não. Esses produtos que normalmente se precisa, ele está no fundo do mercado, lá escondido em algum lugar. Para que você for comprar 1 quilo de feijão, você vai ter que fazer um tour dentro do mercado para chegar até o feijão e depois sair com o feijão. Só que entre você pegar o feijão e sair com ele, você vai passar por várias tentações, as bolachas, os biscoitos, os doces e todos outros produtos que vão estar, né, à altura dos olhos, ao alcance da mão, sem que você precise nem abaixar para pegar. O que você vai ter que abaixar para pegar? O sabão, lá embaixo, né? Aqueles produtos necessários. Então, tudo no mercado é estrategicamente pensado, né? Crianças em mercado, se não tiver jeito, leve, né? Mas se puder evitar, seria bom, porque elas têm uma influência muito grande na decisão da compra. Então, aqui são apenas algumas dicas que você pode adotar, né, para que você economize, de fato, né, no teu orçamento aí. Então, veja que não é só registrar o valor da compra na planilha, mas é fazer a gestão daqueles números, daqueles gastos lá. À vista ou a prazo? Claro, você comprando à vista, você tem inúmeros benefícios, né? Vantagens. Primeiro, você não vai arcar com o parcelamento, tá ok? Então, você pode, dependendo do produto, pedir um desconto. Então, se você vai comprar lá um produto com valor significativo,
vai trocar lá um eletrodoméstico, ali, uma geladeira, vai trocar uma máquina de lavar, se você tem um recurso paga à vista, dá para você, em algumas situações, negociar um desconto. Então, outra coisa, crie o hábito de pesquisar preços. Então, eu vou comprar um produto X. Antes de eu sair, hoje a internet me favorece isso. Vou entrar nas lojas de departamento, verificar, eu quero esta marca nessa característica, ótimo. Vou verificar onde está o melhor preço. E aí eu efetuo a compra. Porque se eu efetuar a compra e depois achar um produto com preço menor, o Código de Defesa do Consumidor não me dá a alternativa, né, de querer trocar, né, um produto porque eu achei, né, uma condição melhor. Então, prefira pagar à vista, claro, mas como é que eu consigo pagar à vista? Tudo está relacionado à minha gestão financeira. É eu conseguir poupar um pouquinho todo mês, ou assim, fazer a conta. Tá, quanto custa esse produto? 1.000. Quanto eu posso poupar por mês para comprá-lo? 250. Então, em quantos meses eu vou comprar ele à vista? Em 4. Então, eu posso... Outra pessoa assumiu o controle, deixa eu ver aqui. Não. Então, eu posso, de repente, esperar esses 4 meses e comprar o produto futuramente, sem entrar em parcelamento e isso, ok? Claro, se é um produto de primeira necessidade, queimou a geladeira, não tem conserto, não dá para ficar 4 meses sem geladeira, aí você vai ter que comprar parceladamente mesmo, não tem jeito, são aquelas situações que o imprevisto... Agora, se eu vou comprar a prazo, aí a atenção tem que ser maior ainda. No que eu tenho que ficar atento? É o chamado SET, custo efetivo total. Quanto, de fato, aquele produto vai me custar? Porque, às vezes, a pessoa coloca lá, né, o lojista, taxa de juros 2%. Só que não é só os juros que incide no preço do produto, tem toda, né, outras situações, tem que ficar atento ali. Evite assumir um parcelamento antes de terminar outro. Se eu estou já terminando de pagar, ou no meio de pagar um produto que eu já parcelei, que eu financiei, evitar parcelar outro, a menos que a pessoa tenha condição de colocar mais uma prestação no seu orçamento, sem que isso ultrapasse os seus limites. Aí, como acontece? O mercado consumidor, ele vai apresentar condições do tipo: tudo em N vezes sem juros. O fato dele anunciar isso não quer dizer necessariamente que os juros não estejam embutidos ali. Então, ele pegou um produto do valor à vista, parcelou em 12 vezes, embutiu os juros ali, só que ele não demonstra isso no ato da venda, então não dá para você perceber. E aí ele vende lá em 12 vezes sem juros. E você pensa que está pagando à vista, como na verdade, lembra? O mesmo preço à vista, parcelado em 12 vezes. E, na verdade, boa parte das vezes não é. Por isso que, vez ou outra, você vai ouvir assim: queima de estoque, né? 60% de desconto em todos os produtos. E que aqueles produtos ali já têm uma margem de juros alta, embutido no valor do preço, né? E aquela ideia do N vezes sem juros, ela só cascata. Às vezes sem juros, mas boa parte das vezes não é. Prestações que cabem no seu bolso, né? Cabem. Mas cabe em uma. 2 já fica apertadíssimo. 3, uma vai ficar de fora. Então, cuidado com essa situação de cabe no seu bolso, né? Depende. Menos de R$1 por dia. Tá, isso dá R$30 por mês. Então, não entre nessa situação também só porque é R$1 por dia. R$1 por dia? R$1 por dia, tá? Compre agora e comece a pagar só. Então, nós estamos em agosto,
lá para o mês que vem, você já vai começar a ver lojas, né, fornecedores, oferecendo já produtos para a pessoa começar a pagar com a primeira parcela do 13º. Só que esse período que vai da data da compra ao vencimento da primeira prestação, compra agora e comece a pagar isso aí, só lá recebe o nome de carência em pagamento. Com a taxa de juros que o Brasil tem, é óbvio que o lojista já embutiu no preço do produto esse tempo que ele vai esperar. Isso não sai de graça para você, para ninguém. Ele é um fornecedor, ele sabe como funciona o mercado. Então, se você puder resistir à tentação, né, do compre agora e comece a pagar é bom, porque o aí, os juros está lá, tá? Isso não vai sair de graça para ninguém. E aí, o que eu faço? Né? A pessoa não adotou as práticas corretas de administração do orçamento, ultrapassou limites, está no rotativo do cartão, está naquela situação de pré-superendividamento, o barco já começa, né, a afundar. O que eu preciso fazer? Em primeiro lugar, não adianta, né, entrar em desespero, tá? Arrancar os cabelos, nada disso. Tem que ponderar, rever hábitos, tá certo? Agir rapidamente, não ficar procrastinando. Amanhã eu resolvo, amanhã eu resolvo, amanhã eu resolvo. Vamos lá, então, algumas ações que podem me ajudar a enfrentar a situação de pré-endividamento. Avalie e corte despesas desnecessárias, ok? Como que eu faço isso? Eu vou avaliar todas as minhas despesas, aquelas desnecessárias, e vou cortar. É um período, é um tempo que eu vou ficar sem usar. Um exemplo, então, eu tenho aqui um mega hiper pacote de qualquer serviço de internet, TV a cabo, etc. Só que, na prática, 90% do tempo, meu tempo, é na TV aberta, né? Para ver a novela, o futebol, tal, que tem na TV. Então, postão é reduzida, tá certo? Postão é reduzida nesse meu pacotão. Trocar de uma operadora que está com uma promoção melhor. E se for realmente uma despesa desnecessária, cortar mesmo, né? Não ter dó, não. Evitar, né, ir a locais que estimulem o consumo, então eu não ficar frequentando shoppings, lojas, etc., que ali é um ambiente feito para se consumir, para se consumir. Se possível, né, cancelar o cartão de crédito, cheque especial. Cheque especial, o ideal é nunca usar, né? Ele deve ser usado numa emergência, numa situação de última hora, preciso comprar um remédio para alguém da família, não tenho recurso agora, vou lá. Uma coisa assim extremamente necessária, urgente. Não dá para comprar pizza com cartão, com limite especial, né? Meia calabresa com mussarela, borda de catupiry, 8% de juros. Então, isso não dá. Então, dá uma maneirada, cancela naquele que for possível. Não fazer novos empréstimos, tá? A menos que você tenha lá uma linha de crédito com juros lá de uns 2%, 3%, com juros baixos, e você tem um cheque especial de 8, um cartão de 14. Oi? Diógenes, Oi? alguém está apontando aqui, eu também. O slide não mudou, ele está no 21 aqui para mim. Mas aqui aparece uma mensagem aqui para mim que alguém assumiu o controle do... Deixa eu vir aqui, controlar. Agora mudou para o 22. Ah, tá. Agora sim. Tá. Alguém assumiu, peguei de volta. Obrigado, Selma. Nada. Então, aonde eu estou aqui?
ações imediatas, né? Então, se deixa eu pegar o fio da meada aqui. Tá. Evito, né? Evito lugares de consumo que estimulam o consumo, dou, né, um gelo no meu cartão de crédito, no cheque especial. Alguém mudou de novo, peraí. Não sou eu, viu? Tem um fantasminha aqui que está querendo Tem, tá recapitular certo. alguma coisa aqui. Cortar a despesa necessária. Então, eu estava dizendo assim, não fazer novos empréstimos. De repente, a pessoa tem uma linha de crédito lá, com juro de 3%, e ele está afundado num cheque especial de 8 ou num cartão de 14. Vale a pena conversar com o gerente, pegar lá, eu devo 5 no cartão de crédito, 5 no cheque especial, 10. Então, vou lá, pego 10 aqui nessa linha de 3 ou 4. Então, eu estou trocando uma dívida de 8, de 15 ou de 14 por uma dívida de 3, falando em termos de juros. E enquanto eu estou pagando esse empréstimo que foi para quitar essa dívida, eu tenho que abrir mão do cartão de crédito, deixar ele bloqueado por um tempo. Para que o que eu estou fazendo? Trocando uma dívida cara por uma dívida mais barata, de valor menor. Aí sim, nesses casos, com bastante cuidado, critério, vale a pena, tá? De repente, até mesmo se eu tenho algum bem que eu possa me desfazer sem que isso venha afetar a minha dignidade, né, minha vida de um modo geral, um exemplo, um carro, eu posso também vendê-lo para quitar dívida e lá na frente eu vou adquirir outro, né? Então, existem situações que dá para a pessoa ir gerindo, né, administrando aquela situação. Ações paralelas. Conheço a dívida, eu preciso saber para quem eu devo e quanto eu devo. As pessoas que procuram o PROCON para participar lá de um replanejamento, de uma reestruturação orçamentária, de uma renegociação de dívida, temos um departamento lá para isso, chamado Núcleo de Tratamento do Superendividamento, ela chega lá e eu pergunto, senhor, dívida com o quê? Com cartão. Posso olhar a fatura? Aí ele traz as faturas, ele é avisado antes, né? Ó, preciso das faturas. Aí ele traz março de 2021, abril de 22, fevereiro de 23 e julho de 24. Assim, não tem uma ordem, ele não sabe de onde estão as faturas. Tem pessoas que chegam lá com as faturas todas fechadas, que ele tem até medo de abrir, por incrível que pareça. Eu preciso saber quem eu devo. Eu devo para o cartão A, cartão B, cartão C, eu devo aqui no cheque especial do banco, eu tenho um empréstimo aqui. Conheça quanto e para quem. Tá, quanto que eu tenho disponível para oferecer aos meus credores? No Brasil não tem perdão de dívida, né? Então, para eu saber quanto eu tenho disponível, eu tenho que fazer lá, né, o planejamento, o orçamento familiar, para ver quanto pode sobrar. Está sobrando, agora que eu consigo, cortando aqui, ali e acolá, eu consigo economizar R$500 por mês. Então, com esses 500, que eu vou procurar o meu credor ou os meus credores para fazer uma proposta de pagamento aqui. O quanto antes, tá? O quanto antes. Não vamos deixar porque quanto mais tempo é passando, maior vai ficando a dívida. Aí a empresa vai vender a dívida, ou vai protestar, ou vai cobrar judicialmente, enfim. Não há necessidade de contratar uma empresa para renegociação, porque a pessoa já deve para 4. Aí vai contratar uma outra para renegociar, vai ficar devendo para 5. Então, não há necessidade disso. Tá? Dá para negociar diretamente, ou, se não tem confiança numa negociação direta, procure o departamento, né, do Núcleo de Tratamento do Superendividamento da Fundação PROCON. Você vai entrar no site do PROCON, no finalzinho vai aparecer, você vai lá, Espaço Consumidor, Núcleo de Tratamento do Superendividamento, e vai conversar com os especialistas de lá, ver o que pode ser feito na situação. Então, cada caso é analisado individualmente,
cada consumidor tem um perfil diferente, dívidas diferentes, né, condições diferentes. Aproveite campanhas de renegociação, de pagamento, cuidado com os golpes. Há muitos golpes na praça de pessoas não autorizadas, de repente mandar lá um boleto, aproveite, né, a campanha do Banco X, manda lá com o timbre do banco, com tudo do banco, só que a pessoa vai lá, paga, só que é um golpe. O banco não autorizou que aquela pessoa, empresa, renegociasse em nome dela. Então, a pessoa paga e, ao mesmo tempo, não paga, né? Porque ela está pagando para alguém que não tem autorização. Então, cuidado, né? Recebeu uma proposta, ligue para o teu gerente, entre em contato com o saque do banco, vê se aquilo tem procedência, não cai em golpes. Ok? E aí você tem aí o programa de apoio ao superendividado, você tem aqui o www.procon.sp.gov.br/espaço-consumidor/hashtag apoio ao superendividado. Vocês podem acessar, é um serviço gratuito prestado pela Fundação Procon a todos os cidadãos do estado de São Paulo. Então, qualquer uma das 645 cidades podem participar do programa. Cobrança de dívida, a empresa pode cobrar? Pode. Só que tem que respeitar a lei, a legislação. No nosso caso, o Código de Defesa do Consumidor, que vocês podem, caso não tenham ainda, acho que ele está disponível para vocês aí, na própria página do Procon, você pode imprimir, caso você queira. Então, não dá para sofrer constrangimento, né? Colocar o consumidor ali sob ameaça, ao ridículo, expondo o cheque, ligando para terceiro, impedir que o aluno faça a prova, reter, né, documentos do aluno, por exemplo. Então, a cobrança pode ser feita, mas dentro dos critérios legais. Banco de dados, o famoso Serasa ou SCPC, é um meio de controle de crédito, a inclusão da pessoa ali na condição de inadimplente. Mas a partir de que momento? A partir do momento que deu, né, que configurou a inadimplência. A prestação vence hoje. Se eu não pagar hoje, amanhã estou na condição de inadimplente. Inadimplente é aquele que está em atraso no pagamento com suas obrigações financeiras. A partir daí, a empresa pode já tomar as medidas que cabem a ela, né? E, claro, que o consumidor deve ser avisado com antecedência, né? E o prazo são 5 anos, se a pessoa não pagar, fica 5 anos ali, negativada, como chama, tá certo? Se houver qualquer negativação indevida, pode procurar o órgão de defesa do consumidor para buscar os seus direitos. E, claro, em qualquer situação que não estiver correta nesse banco de dados, eles têm 5 dias úteis para regularizar uma situação. Então, se a pessoa não reconhece a dívida, ela tem que entrar em contato com o credor que colocou essa dívida lá. Às vezes foi um golpe, né? Existem muitos contratos fraudulentos, né? Que alguém pegou o documento de um terceiro e fez vários contratos em nome. Então, por isso que é bom, de vez em quando, né, dar uma pesquisada, verificar como é que está a situação da defesa do consumidor. Pode levar. E se a negativação for indevida, mais uma vez, desculpa, também danos morais. Mais uma vez, eu vou pedir que desliguem o microfone, por favor. Quem está na palestra, desliga o microfone para o Diógenes continuar. Eu pediria também para o senhor Diógenes, o nosso teto é meio-dia, se o senhor puder já ir mais ou menos em direção ao encerramento, porque temos umas 2 ou 3 perguntas. Já estou encerrando. A serem faladas no final. Eu só aproveitei mais esse momento de corte, lamentável, para pedir desculpas para o senhor e agradecer mais uma vez. Obrigado, senhor. Por favor, continue. Estamos encerrando já. Então, se tiver alguma negativação indevida, além da regularização, o consumidor pode também exigir, né, aí na justiça, claro, no juizado especial civil ou num tribunal outro, a reparação de danos, tá?
O banco de dados é de cadastro positivo, né? Inclusão automática dos dados pessoais e financeiros, né? Fica na base da Serasa e também no SCPC. Se não quiser constar no cadastro, tem que pedir a exclusão dele. Lá que vai dar o score, né? A pontuação, né? Aquela pessoa, até que ponto ela é confiável para o mercado de crédito. Aí você tem a questão da psicologia econômica, que são os aspectos emocionais, que por que a gente gosta de comprar, né? Porque a gente gosta de crédito, porque a gente não gosta de frustração, nem angústia, de não quer esperar, nós queremos felicidade e prazer, e nós queremos tudo para o agora, né? E o crédito é um meio de fazer com que isso aconteça. O mercado vai criar necessidades através das publicidades, né? Tem sempre um produto com uma tecnologia diferenciada, às vezes a pessoa não pagou nem o anterior, mas ela já quer um novo, isso acontece muito com aparelho celular, né? Cada novidade que vai chegando. E o consumismo, ele já vem desde a infância, porque 80% das decisões da compra de uma família são influenciadas, né, pelas crianças. E como é que nós fazemos as escolhas? Geralmente, necessidade de satisfação imediata para evitar, né, a espera, né, que é aquela situação da angústia de você querer uma coisa e não conseguir. E desejos são inconscientes, né? Então a gente não sabe, né, o que realmente a gente deseja, é que nem um iceberg, né? A vontade é aquela parte que aparece. O desejo é aquela que fica submersa, né? Ninguém conhece, de fato, até que o marketing começa a colocar na mente da pessoa o desejo de consumir alguma coisa que antes ela não tinha. E aí os contatos, né, da Fundação Procon, em especial aqui o segundo link, que é o www.proconsp.gov.br/IPDC, que é a Escola Paulista de Defesa do Consumidor. Ali vocês vão encontrar uma infinidade de materiais, cartilhas de crédito, cartão, de parcelamentos, com o próprio Código de Defesa do Consumidor. Você tem acesso a uma gama muito grande de material que vão poder ajudar vocês aí no dia a dia. Pessoal, muito obrigado a todos vocês. Estou aqui à disposição. Alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, pode escrever no chat aí. Você está aí, Selma? Oi, Diógenes, estou aqui sim. Olha, eu posso ler algumas perguntas, não foram muitas, né? Tá. Oi, Diógenes. Uma questão que assombra muito funcionários públicos, especialmente, é a questão do crédito consignado, porque é uma facilidade para o credor e não é o crédito mais caro, como o cartão de crédito, como os outros, mas acontece que, às vezes, a pessoa faz um plano e ele acaba sendo muito longo, porque a pessoa pensa no quanto sempre pode pagar a parcela que caberia no bolso. Mas aí vem outra situação e cabe outro. Um problema que acontece às vezes, para conseguir esse crédito consignado, o gerente fala, não, mas você tem que comprar essa título de capitalização, não sei o quê. Essa venda casada não é permitida. Mas, ao mesmo tempo, pelo Código de Defesa do Consumidor, nós sabemos, mas, ao mesmo tempo, o gerente, às vezes, impõe como sendo a única condição para a gente conseguir uma taxa de juros menor. Isso é válido? Pode ser rediscutido lá no PROCON? Ou alguma questão quanto a esse superendividamento? Porque, às vezes, também a situação do servidor, ainda mais o idoso, se arrimo de família também, como colocaram aqui num questionário. Então, a situação fica mais grave, porque ele já tem uma certa idade, então, ao mesmo tempo que ele é hipossuficiente, tanto pela relação desigual de consumo, como também já está num momento que fica a situação, a gente tem um envelhecimento mais cansativo, gasta mais com remédios, com algumas outras necessidades que vêm a surgir. Tem alguma forma, assim,
na negociação de falar, não, podemos rediscutir, ou seria buscar por um outro crédito mais barato? Como o senhor orienta? Assim, como dá uma breve exposição, se fosse possível, de como seria essa renegociação que o PROCON está sempre disposto a ajudar o consumidor. Por gentileza, seria possível um breve esclarecimento? Assim, bom, como você mesmo falou, a venda casada é uma prática abusiva, então ela está em desacordo com o Código de Defesa do Consumidor. Se o gerente insistir nessa situação, cabe, né, uma reclamação no PROCON ou até mesmo uma denúncia lá no Banco Central. Aí esse gerente vai ter que arcar com as consequências disso. O que realmente o consumidor aposentado, em vias de, né, tem que entender assim, quando vai se aposentar, é quase certo que a renda vai cair. A renda vai cair. Então, 100% da renda dele, ele já vai ter lá, né, uma perda por causa da aposentadoria. Segundo, se ele vai acessar o crédito consignado, então ele está aposentado, por exemplo, ele já teve uma perda na aposentadoria e ele vai ter uma redução em mais de 30% da renda dele, que é, né, o banco vai oferecer o limite, então precisa ter muito cuidado com o consignado, porque ele é um produto que tem a seguinte condição. O meu cartão de crédito, se eu não pagar, o que o banco vai fazer? Ele vai me mandar para a Serasa ou para o SPC. E vou ficar negativado. E aí, né, enfim, como nós temos 70 milhões de negativados no Brasil, vai ter 70 milhões e um. Então, é ruim? Mas não é o fim da vida. Agora, o consignado, eu não consigo atrasar. O banco não vai me negativar no consignado, ele vai reduzir minha renda, porque eu não consigo ficar inadimplente. Então, eu já tive uma perda da aposentadoria e vou ter uma queda sensível nessa condição da aposentadoria. E com relação ao consignado, no núcleo de tratamento do subendividamento, esse produto, estando dentro da margem legal, ele não é discutido. Ele não entra no processo de renegociação. Por quê? Se o banco respeitou o limite, geralmente eles respeitam, então, se ele está comprometido lá em 30%, 35%, então ele está dentro da margem legal. Se ele está dentro da margem legal, não dá para discutir. É muito difícil. Não é que não dá, até daria, mas é muito difícil a discussão dentro do núcleo de tratamento do subendividamento quando se trata de uma dívida com garantia, que é uma prestação do automóvel, que é a prestação da casa, ou é o crédito consignado, cuja garantia é o próprio salário. Então, eu preciso pensar 10 vezes antes de eu acessar um produto, embora a taxa seja atrativa, porque ele vai reduzir sensivelmente minha renda, que já foi reduzida, e eu não terei como, na maioria das vezes, renegociar, porque ela está dentro da margem legal. O que os bancos fazem, às vezes, sei lá, eu peguei em 60 vezes, paguei 20, o banco pode esticar para mais 60, né? Vai reduzir o valor da parcela. Mas, fora isso, não tem discussão dentro do núcleo com relação ao crédito consignado, é muito difícil. Tá, só para um esclarecimento. A questão de negociação seria sempre quanto ao valor do endividamento, 30%. Que seria isso? Não. No consignado, sim. Né? Se tiver fora, tiver alguma coisa ali, algum produto que foi inserido numa venda casada, um seguro que acabou se embutindo, alguns bancos pegam um seguro caríssimo, né? De 5, 8, 10 mil reais junto ali. Aí isso, porque quem vai pegar empréstimo consignado, seguro para quê? O próprio salário já é a garantia. Então, algumas coisas dá para se discutir, sim. Então, cada caso, precisaria o especialista do núcleo analisar o contrato, ver se há alguma ilegalidade, se está dentro da margem, se está dentro da margem, se foi acrescido aí algum valor, né, a título de venda casada, para poder se discutir. Então, cabe discussão, mas se estiver dentro da margem legal, é muito difícil o banco abrir mão. O que vai ser feito é discutir outras dívidas que ele tem. Perfeito, muito agradecido pelo esclarecimento. Deixa eu verificar aqui se tem
Ó, acabei de fazer uma pesquisa contra 2 protestos, porém sem informação da empresa. A pessoa está perguntando com relação a ser protestado e não tomar o conhecimento disso. Como se daria Não, isso? quando se trata de protesto, quando a pessoa vai lá, que entra num Serasa, no Banco da Serasa, ela está protestado no segundo cartório de protesto da cidade X. Não vai aparecer o nome da empresa que protestou. O que a pessoa tem que fazer? Ela tem que se dirigir a esse cartório, que está lá, né, o terceiro, primeiro, segundo, ele vai pedir uma certidão lá, e nessa certidão vai constar lá o nome da empresa, o valor da dívida, o endereço dela. A partir dessa certidão em mãos é que começa o processo dessa pessoa em renegociar, se ele reconhece a dívida. De repente pode ser uma fraude, né? Se ele reconhece a dívida. Então, em primeiro lugar, vá ao cartório, pega a certidão, vai pagar uma taxa lá para isso, tá? E aí ele vai saber se é um credor, se é dois, se é três, quantos são, e aí inicia o processo de renegociação. E a Roberta Diógenes pergunta se, mesmo se ela pagar a dívida no cartório, se ela também tem que pagar a taxa do cartório. Sim. Então, a burocracia, sim. Em primeiro lugar, ela vai pagar uma taxa para tirar essa certidão. Então, ela sabe que, um exemplo, que foi um cheque devolvido lá em tal data, um exemplo. Aí ela tem que ir até esse credor que está com o cheque e resgatar esse cheque. Para resgatar, ela vai ter que pagar lá o valor do cheque atualizado. Aí ela pegou o documento. E aí depois ela volta no cartório para dar baixa no protesto. Ela vai pagar outra vez. Então, ela vai pagar 3 vezes, tá? E além, ela vai pagar o Banco Central também no cadastro, se for um cheque, tá? Se for outro título, então ela pode pagar quatro valores diferentes para, né? O cartório, 2, não tem jeito, para saber quem negativou e para dar baixa. Esse é o ônus quando se trata de cartório. A Patrícia também pergunta se é possível solicitar isenção da taxa de anuidade do cartão de crédito. Sim, eu tenho, exemplo pessoal, eu tenho 2 cartões de crédito e não pago taxa para nenhum. Existem N instituições financeiras que oferecem cartões sem anuidade. Isso pode pedir, o banco não é obrigado a conceder, mas geralmente concede. Se não conceder, pode procurar outro administrador do cartão. Troca, né? E a Miriam pergunta sobre, no financiamento de imóvel, se é possível solicitar uma revisão dos juros que são cobrados nesse financiamento. Olha, geralmente, o financiamento de imóvel ele está de acordo com o sistema financeiro de habitação, né? São juros bem baixos, pedir uma revisão, pode pedir, pode. O êxito, muito pequeno, quase nada, porque já é um juros adequado para aquela modalidade, então, às vezes, é 8% ao ano, né? 9% ao ano, então, são juros, assim, bem baixos, porque o próprio imóvel já é a garantia. Então, para você pedir uma revisão, daria para, de repente, procurar alguém que possa dar uma analisada nesse contrato, ver se há alguma coisa diferenciada que dá para discutir. Mas, normalmente, os juros de imóvel eles são já bastante reduzidos, né? Se comparado com os outros. Eu acho que não temos mais perguntas, não? Acho que foram todas respondidas. Sim, realmente mas não temos mais viu, perguntas. Joel, qualquer dos nossos colegas que estão ouvindo aí tiver alguma situação, uma dúvida contratual, ou se está com algum problema de dívida, ele pode acessar o canal do núcleo, ou perceber uma venda casada, abrir uma reclamação do PROCON, não precisa ir pessoalmente lá, se acessa pela internet, o PROCON vai responder, analisar e verificar se dá para trabalhar ou se está tudo ok, vai responder que está ok, tá bom? Tá, eu agradeço muito os esclarecimentos, muito importante, como falei. Agradeço também a disponibilidade do PROCON de facilitar o contato tanto através da palestra, como também com material informativo. Peço a todos que não conseguiram ou não pegaram, por gentileza, além do formulário de presença que está fixado no chat,
Também temos as cartilhas de educação financeira, de empréstimo e de apps também que existem, que foram gentilmente cedidos pelo Diógenes e pela Selma do PROCON. Gostaria mais uma vez de agradecer todos os esclarecimentos, a boa vontade, a clareza da explicação, o quanto é importante a gente se preocupar com o superendividamento. Isso vai influir diretamente na qualidade de vida. Às vezes é melhor ter uma frustração de não comprar uma coisa que deseja do que ter um cargo, carregar uma cruz durante um período de tempo muito grande. Então, e vamos continuar com essa semana do consumidor, gente, é uma semana de preparação para a aposentadoria, lembrando a todos que teve uma palestra, na primeira palestra, a nossa psicóloga falou também sobre o significado do trabalho, e essas questões que vocês podem preencher é para ser colocada no chat aqui, que vai ser todo compilado por nós e vai ser entregue para o psicólogo para a última questão. Mais uma vez, então, eu agradeço a todos que estiveram presentes conosco, convido a continuar participando, mais uma vez, meu muito agradecimento ao PROCON, muita sabedoria, muita orientação, obrigado a todos, e tenham uma excelente tarde. Obrigado, Joel. Bom dia para vocês. Bom dia, bom dia. Obrigado, Selma. Tchau, tchau. Obrigada.